Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube, Robson Carvalho, e pode localizar também pelo Robson Cidadão, e ainda chegando aos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas e Maranhão, através da Band. Estreando o programa hoje para dois estados, no Piauí e também no Ceará. Para essa estreia, convidamos o senador pelo PSDB, ele que já governou o estado do Ceará por 3 vezes, está no segundo mandato de senador da República e também por 2 vezes já presidiu nacionalmente o seu partido, o PSDB. Seja bem-vindo, senador Tasso Gereissati, ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar conversando com você e com seus telespectadores. Igualmente, senador, seja bem-vindo. Eu inicio a nossa entrevista conversando sobre um tema bastante atual, né? Apesar de os seus principais acontecimentos só desenrolarem a partir do próximo ano, 2022, mas muitas articulações já acontecem de olho nas próximas eleições e na sucessão do atual presidente Jair Bolsonaro. O senhor, inclusive, já foi, como eu disse no início, presidente do PSDB nacional. Eu gostaria de saber quais são as chances do seu partido ter candidato próprio à presidência no próximo ano. Olha, Robson, as chances são grandes, mas elas são direta ou inversamente proporcional à possibilidade de esta candidatura vir a agregar outros partidos. Existe um movimento, vários candidatos dentro do PSDB, mas existe também uma consciência dentro do partido, e minha especialmente, que se nós não diminuirmos o número de candidatos nesse espectro de centro, que não está na polarização nem de direita nem de esquerda, a probabilidade de um de nós ir para o segundo turno é muito remota. E eu considero absolutamente importante para o futuro do país que a gente consiga sair dessa polaridade que não está levando a nada em termos da construção do país. E, pelo contrário, tem gerado uma divisão de ódios no país. A própria internet tem sido um intenso tráfego de ódios em que os argumentos se foram e os xingamentos prevaleceram. Nós precisamos urgentemente sair desse clima. Senador Tasso Gereissati, saiu uma pesquisa publicada pela revista Exame, nesta sexta-feira, para quem está assistindo depois, mas na sexta-feira, dia 21 de maio, onde, por exemplo, dentro do seu ninho tucano, dos PSDBistas, o senhor aparece, de certo modo, bem colocado. E eu gostaria de saber, diante desses dados, né, onde se faz alguns testes colocando o nome de do João Dória, governador de São Paulo, colocando o seu nome, por exemplo, também, o senhor coloca-se à disposição para disputar a presidência da República pelo PSDB? Eu coloco diante de determinadas circunstâncias que eu disse que se eu tenho esse empenho e essa preocupação fora do PSDB, dentro do PSDB, maior ainda. Nós temos alguns nomes aí que estão sendo citados, mas acredito que o processo começou agora, começa a se desenhar agora o processo sucessório. Então, tem muita água para rolar, e eu não sou candidato de qualquer maneira, a qualquer custo, vou enfrentar a quem tenho que enfrentar. Minha posição é de me colocar desde que haja essa ideia de união e agregação. Há consenso em relação ao seu nome dentro do próprio partido ou pode haver uma disputa ou prévias entre o seu nome, o nome de João Dória, e outros que possam surgir também? Não, não há consenso de jeito nenhum. Hoje nós temos um candidato já que se colocou há muito tempo, João Dória, governador de São Paulo, que você conhece, que vocês todos conhecem, já se colocou. Há rumores de que ele teria declinado dessa possibilidade de candidatura à presidência para se dedicar à reeleição no governo de São Paulo,
diante do quadro novo que surgiu com a elegibilidade do ex-presidente Lula. Ele teria começado a se retirar dessas possibilidades de disputa. Isso procede, senador? Eu nunca ouvi isso. Para ser sincero, absolutamente franco, você nunca vi isso. E não acredito. Ele é um governador obstinado. Acho até que graças a ele, nós tivemos esses 3 meses de vacinação por causa da vacina do Butantan, e graças a essa obstinação. Mas até hoje eu nunca ouvi isso. E temos nomes como Eduardo Leite, por exemplo, que é um jovem governador do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Tem sido uma revelação como talento político e talento como gestor. Tem um político veterano que também se colocou, que é o Arthur Virgílio. Eu respeito todos eles. E nós devemos fazer um esforço de abrir mão de qualquer projeto pessoal para aquele que tiver a maior possibilidade de aglutinar. Senador Tasso Gereissati, quando nós observamos o cenário, né, inclusive o senhor identifica essa dificuldade até de se formar uma candidatura única, tida ou chamada por uns de candidatura de centro, né? Nesse argumento que alguns desenvolvem de fugir do que é chamado de polarização, eu gostaria de saber, caso não haja uma candidatura do PSDB, do seu partido, à presidência da República no próximo ano, e mesmo que haja, se não chegar ao segundo turno, o senhor vê com bons olhos, por exemplo, a aproximação que houve entre o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Olha, o diálogo é sempre bem-vindo. Eu sou totalmente a favor do diálogo. E uma característica histórica do nosso partido sempre foi o diálogo. E a perspectiva que nós queremos para o futuro do Brasil é um clima de diálogo, sempre. Podemos ser adversários políticos, podemos divergir nas ideias, mas conversamos e nos respeitamos. É assim que eu imagino um cenário político ideal para o Brasil. Mas daí eu não vejo nenhuma perspectiva, porque as divergências políticas são muitas. E, pelo menos no primeiro momento, eu não vejo essa possibilidade de jeito nenhum. Mas o senador Tasso Gereissati tem, por exemplo, a figura do ex-presidente Lula em boa conta, com uma boa imagem, com possibilidade de se tentar costurar uma frente contra o ex-presidente, contra o presidente Bolsonaro? Eu não vejo assim, porque eu respeito o Lula, tive uma boa convivência pessoal com ele durante muito tempo, mas a política econômica que ele defendeu, principalmente no seu segundo governo e no governo Dilma, que o PT defendeu, é o oposto da política econômica que eu imagino que seja ideal para o nosso país, que seja salutar para o crescimento e geração de emprego no nosso país. Mas alguns argumentos, inclusive, que Lula teria mantido a mesma política econômica de Fernando Henrique Cardoso? Sem dúvida, nos 2 primeiros anos. Quando o ministro era o Palocci e o formulador de política econômica era um grande economista que se identifica muito conosco, que é o Marcos Lisboa. Depois que o Palocci saiu e o Marcos Lisboa saiu também, e aos poucos começou a ser implantado uma política econômica mais radical do PT, diversa da nossa, ela, com o ministro Guido Mantega à frente, ela foi se distanciando até que, no final do primeiro governo Dilma, ela tinha virado de cabeça para baixo a política que tinha sido implementada pelo Fernando Henrique. Senador Tasso, e fechando essa parte da nossa entrevista, o ex-presidente Fernando Henrique declarou que votaria, sim, no ex-presidente Lula, como o Lula
também disse que votaria sim, se fosse o caso, no próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O senhor, naturalmente, já votou em Fernando Henrique Cardoso. Votaria no ex-presidente Lula? Bom, essa hipótese não passa pela minha cabeça no momento. Essa hipótese passa, e eu vou lutar muito por isso, para que nós façamos uma aliança de centro que fuja das políticas estatizantes e das políticas liberais neofascistas. E quais são hoje os partidos que podem estar mais próximos de uma aliança a ser construída pelo PSDB nesse arco do centro? Olha, eu vejo vários partidos. O DEM, por exemplo, é um aliado histórico nosso. O próprio PMDB já foi aliado e é um partido de centro. O PSD de hoje é um partido mais alinhado com o centro. Enfim, tem vários partidos que eu vejo aí. O PP já foi, mas hoje não é mais, ele está mais alinhado ao bolsonarismo, vamos dizer assim. Mas tem vários partidos. O Cidadania é um partido muito próximo de nós. Então, tem vários partidos que as conversas devem ser e estão sendo efetuadas. O Podemos seria incluído? O Podemos, sim, claro, o Podemos seria incluído, sim. Eu não consegui me lembrar de todos os partidos, mas, sem dúvida nenhuma, o Podemos, claro. E no seu estado, o Ceará, nós sabemos que há declaradamente uma pré-candidatura de Ciro Gomes, também ex-governador, ex-ministro do presidente Lula, à presidência da República. Tem voto para todo mundo no Ceará? Como é que ficaria o Ceará numa candidatura, tendo a candidatura de Tasso Gereissati e a candidatura de Ciro Gomes à presidência da República? Eu não vejo sobre se tem voto para todo mundo no Ceará, porque não é o Ceará que vai decidir a eleição sozinho. Tomara que fosse, mas não é essas eleições. Porque, do ponto de vista pessoal, eu acho que, se fosse o Ceará, teria uma boa escolha, que escolhesse. Mas é evidente que nós estamos discutindo uma coisa muito mais séria, muito mais ampla, que é uma candidatura à presidência da República. Eu tenho, vai ser, se eu for, dentro da circunstância que eu falei, como disse, não serei candidato a qualquer custo, e o Ciro também, eu tenho uma relação de afeto pessoal com o Ciro. Isso não significa que nós não temos as nossas divergências políticas, e eu respeito as posições dele e ele as minhas. E é assim que a gente faz política civilizadamente. O PDT, partido então do Ciro Gomes, né, poderia compor essa aliança, porque Ciro Gomes antes se posicionava mais para o centro-esquerda. Hoje parece tentar fazer um movimento mais para o centro-direita. Nesse arco, o senhor acredita que pode dar a aliança de PSDB com o PDT e os demais partidos que o senhor citou? Eu acho que o PDT não é homogêneo. Se você me perguntar sobre o pensamento do PDT, ele não é homogêneo pelos pedetistas que eu conheço. Não conheço a posição oficial, conheço as do Ciro. O Ciro não é um homem de esquerda. Ele é um homem de, vamos chamar, de centro-esquerda, e tem, claro, condições para entrar no espectro que junte a centro-esquerda e a centro-direita. Senador Tasso, e eu gostaria de uma palavra sua, que fosse o resumo de uma avaliação de como o senhor enxerga o governo de Jair Messias Bolsonaro à frente do Brasil. Olha, eu vou dizer com toda a franqueza para você, eu já tenho muitos anos na política, mas mesmo antes de entrar na política, sempre gostei de observar os homens públicos, os presidentes, governadores, sempre gostei de história, e eu nunca esperei viver um governo tão ruim como esse. Infelizmente, é o que está acontecendo. Não somente pelas ideias, mas pela incompetência.
o governo. A gente está vendo agora isso comprovado no próprio encaminhamento. Como você sabe, nós estamos na CPI da Covid, e nós estamos vendo que o governo não é um governo só, é um arquipélago, uma porção de ilhas separadas, que cada um tem um rumo, cada um tem uma direção, e dá esse desgoverno que nós estamos vivendo. E, do ponto de vista ideológico, também nunca imaginei ver uma extrema-direita fundamentalista tão cheia de ódio. Tem muita gente bem intencionada que vota e acredita no Bolsonaro, claro, não é só isso. Mas quem articula o núcleo é uma centro-direita, não, me desculpe, é uma extrema-direita, extrema-direita baseada no ódio, preconceitos e até noções religiosas da Idade Média. Sem dúvida. Senador, e com a palavra o senhor pode compartilhar com os nossos telespectadores da Band, também com os nossos internautas, o senhor que tem vivenciado os momentos importantes, assim como boa parte dos brasileiros, na CPI da pandemia, né? Que resumo o senhor poderia fazer até então do que o senhor tem acompanhado, do que o senhor tem observado, né, em relação a essa tragédia que abate a população brasileira e que, sem a menor dúvida, poderia ter sido bem menor se houvesse uma condução mais responsável por parte daqueles que estão gerindo a nossa República? Se fosse há 1 ano e meio atrás, 1 ano e 2 meses atrás, quando começaram os primeiros indícios de que a pandemia estava chegando no Brasil, eu diria para você que era a história de uma tragédia anunciada. Hoje, infelizmente, essa tragédia aconteceu primeiro, pela falta de governo. Segundo, por uma visão negacionista que não acredita na ciência, não acredita nos princípios mais fundamentais da ciência, em detrimento, como eu disse para você, de uma visão que eu não sei em que é baseada. Alguns dizem que é numa visão religiosa da Idade Média, cheio de crenças e crendices, e outros dizem que é em base de uma teoria da imunização de rebanho, que é uma teoria criminosa, porque ela pensa o seguinte: infecta todo mundo o mais rápido possível, que a gente encontra segundo a teoria, vão morrer 5%, 4% desses infectados, e se cria uma imunização geral rapidamente e a economia funciona. Gerou isso que está aí. 400, hoje eu já nem sei, 440, perto de 440 mil mortos. Foram ultrapassados 440 mil mortos, né? 440 mil mortos. Continuamos no patamar altíssimo, infelizmente, e já estamos em segundo lugar, correndo para o desonroso primeiro lugar em número de mortes por habitante no mundo. Senador, e que conclusão o senhor acredita que a CPI vai tirar, né, de todo esse inquérito, de toda essa investigação? E se o senhor acredita que realmente vai trazer algo concreto, né, que mostre a responsabilidade ou irresponsabilidade do presidente da República, Jair Bolsonaro? Bom, pelo que nós ouvimos, tem muita coisa ainda para ouvir, mas pelo que nós ouvimos até hoje, o problema é Bolsonaro. Veja bem, eu vou tentar resumir, mas o ministro Mandetta disse que acreditava na ciência, vacina, distanciamento social, quis implantar e não implantou Bolsonaro, por causa do Bolsonaro, que o demitiu.
Depois entrou um segundo ministro. Isso já é grave. Você ter, no meio de uma pandemia como essa, dois ministros da saúde. Ministro Taixe, com um mês pediu demissão porque ministro Bolsonaro, que não concordava com as suas ideias científicas, baseadas na ciência e nas recomendações. Depois entrou um ministro que nós vimos ontem, o ministro Pazuello, que foi com a missão de ser absolutamente fiel e subserviente ao presidente da República. Resultado, 230 mil mortes no período dele, que continua até hoje, por orientação, ficou claro, Bolsonaro. Sai o ministro Pazuello, convida a doutora Ludmila, não estou me lembrando do sobrenome dela, de São Paulo, ela vai ao presidente, não aceita porque não concordou com essas teses que nós estamos falando aqui do Bolsonaro. E agora nós estamos vendo o filme praticamente de novo, porque o ministro Queiroga diz que é a favor do distanciamento social, é a favor do uso da máscara. No momento que ele diz isso... Contra a cloroquina e ivermectina, e o presidente da República faz tudo o contrário, né? Faz tudo o contrário. Então, problema, Bolsonaro. Qual é a conclusão? O problema é o Bolsonaro. E o senhor acredita em algum tipo de punição efetiva como resultado dessa CPI, além do desgaste político? Eu acho que punição vai ter. Eu não sei se é. Eu acho não, tenho certeza, tem que ter, mais cedo ou mais tarde. O que eu não tenho capacidade de prever para você se é mais cedo ou mais tarde. Mas punição vai ter, porque ao fim e ao cabo a história vai cobrar esse morticínio no Brasil. Senador Tasso Gereissati, o senhor integra a Frente Parlamentar da Renda Mínima. E eu gostaria de saber o que é a Lei de Responsabilidade Social e qual seria o seu impacto para a população brasileira. Essa legislação, o projeto que nós fazemos, é uma contraparte social à Lei de Responsabilidade Fiscal, que obriga o governo a atender parâmetros limitados, limites e referências sobre o gasto e o endividamento fiscal. Isso, em resumo, uma maneira muito sucinta de falar. A lei de responsabilidade social seria uma coisa semelhante no lado social, que obriga o governo brasileiro a ter parâmetros mínimos de aceitação da pobreza, da segurança alimentar, dos que estão abaixo da linha de pobreza, e coloca objetivos de políticas que, além de mitigarem essa situação, apontam objetivos de reduzir esse nível de pobreza e linha de abaixo da pobreza no Brasil. Senador, e uma outra pergunta, eu gostaria de saber sobre a construção do marco legal do saneamento, né, do qual o senhor tem participado ativamente da construção, como relator, inclusive. Né, em que situação o senhor pode dizer que se encontra hoje do ponto de vista de se tentar efetivar, né, os resultados deste marco? Este marco, eu acho que é um avanço histórico, mesmo na situação de pobreza no nosso país, porque quem não tem saneamento básico no Brasil são os pobres e os mais pobres. E o saneamento básico é fundamental para tudo. Saúde, dificilmente uma família vai ser saudável sem saneamento básico na sua porta. Dificilmente uma criança vai ter condições de boa educação se não tiver saúde em função da falta de saneamento. Enfim,
O resumo é o seguinte: o projeto ele abre a porta para que investimentos da iniciativa privada, sozinha ou associada ao estatal, façam para que determinadas metas de saneamento, principalmente nessas regiões mais carentes, seja alcançado em 2033. Acho que no Rio de Janeiro, por exemplo, já tem vários exemplos em que as coisas andaram bem no Rio de Janeiro. Já foi feito uma semi-privatização, vamos dizer assim, uma associação com a iniciativa privada que está dando os recursos necessários para o Rio de Janeiro alcançar esses objetivos. E processos com Alagoas, por exemplo, também, que eu estou me lembrando aqui agora, principalmente Alagoas, mas, enfim, tem 4 ou 5 iniciativas relevantes, já concretas, que já estão em andamento. Muito bem. Eu gostaria de agradecer a participação do senador Tasso Gereissati, que já foi presidente do PSDB nacionalmente 2 vezes, foi governador do estado do Ceará 3 vezes e está no seu segundo mandato como senador da República por esse estado. Muito obrigado, senador, pela sua participação e eu deixo o momento final para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham nesse momento em grande parte do Nordeste. Lhe agradeço muito, Robson, a oportunidade. Foi um prazer enorme não só lhe conhecer, mas ter a agradável conversa que nós tivemos e agradecer também a todos aqueles que nos assistiram pela honra que me deram. Muito obrigado. Obrigado, um abraço especial ao povo do Ceará, né, onde estamos chegando agora. Pela primeira vez, estaremos todo sábado às 8 horas da manhã. Obrigado, senador.